Olá, amigos, mais uma vez. Nós estamos fazendo uma coisa diferente aqui no nosso canal. Eu estou fazendo vídeos aceitando sugestões que eu encontro em comentários de vídeos que eu venho postando aqui no nosso canal. Esse é mais um vídeo que eu estou fazendo, né? Motivado por sugestão de pessoas que assistem os nossos vídeos e deixam comentários sugerindo temas para vídeos. O nosso tema de hoje é o Chico Xavier, é o médium Chico Xavier. Olha, eu não me sinto muito seguro para falar do Chico pelo seguinte, porque eu não conheço vastamente a obra dele. Eu sou um estudioso de várias tradições e algumas delas eu estudei profundamente, como é o caso da Cabala judaica, como é o caso da alquimia, da tradição alquímica, como é o caso, por exemplo, do Dharma de Buda, Buda Dharma, portanto a tradição budista, e inclusive algumas escolas, alguns livros da filosofia indiana, hindu, do Dharma, né, e dos indianos, muitas filosofias de yogis, mas assim o espiritismo e Allan Kardec e Chico Xavier eu não tive a oportunidade de estudar por um motivo muito simples e não me despertou nenhum interesse. Eu cheguei a ler alguma coisa do Chico Xavier, cheguei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o tipo de tema, não é o tipo de abordagem, não é o tipo de leitura que realmente me despertou interesse. A obra do Chico Xavier, o tema é o Chico Xavier, mas ele é muito parecido com Allan Kardec, né? A primeira impressão que eu posso dizer que eu tive é que eles não são, pelo menos as coisas que eles escrevem, que eles ensinam, não encontra eco na sabedoria perene da humanidade. É uma coisa que está muito mais próxima do cientificismo e do evolucionismo secular, né? Você pode ver que em toda a obra do Chico Xavier você encontra essa noção evolucionista de que o branco europeu ocidental ele é o ápice da evolução humana, né? Uma ideia que você encontra em filósofos seculares como Hegel, né? Enfim, toda a filosofia ocidental europeia, né? Essa ideia racista, essa ideia, né, digamos assim, preconceituosa, né, de que os outros povos são inferiores. O africano é inferior, ele acredita plenamente, juntamente com Kardec, nisso, né? Ele acha isso, a gente sabe que isso é uma mentira, um engodo, né? Allan Kardec chegou ao ponto de dizer que o africano não é ser humano, não é gente, né? Eu nunca vi o Chico Xavier realmente se opor a isso. Ele acreditava que as entidades da Umbanda e das religiões afro-brasileiras eram inferiores só porque é descendente do caboclo, do índio e do negro, né? E ele é branco, e o Chico Xavier, Allan Kardec, digo, é um francês branco, logo é mais elevado, é mais intelectualizado, né? Quer dizer, são valores o quê? Valores pequenos burgueses. Não são valores celestiais, não são valores verdadeiramente espirituais, são valores preconceituosos, não são valores universais, esses que a gente encontra na obra desses espíritas, desses autores espíritas. Você não vai ver Buda falando uma coisa dessa. Você não vai ver Buda sendo influenciado pelo Zeitgeist, pelo espírito da época. Você não vai ver Jesus sendo influenciado pelo Zeitgeist, pelo espírito da época. O que eu chamo de espírito da época? Por exemplo, na época de Kardec, era comum ser racista, porque o darwinismo estava em voga, e o darwinismo ele traz consigo essa noção de darwinismo social, essa noção darwinista, né,
de que existe uma evolução dialética, uma coisa que vem desde Hegel, né? Uma coisa que vem da filosofia, né? Que o ocidental, ele é a Europa, né? É uma ideia que vai nutrir também o positivismo, que a sociedade científica, a sociedade tecnocientífica que nós temos hoje, é o apogeu da evolução social, né, humana, da evolução cultural humana, né? Então, essas ideias são uma enxurrada de preconceito racista e, sinceramente, eu não tenho nenhuma identificação com o que Chico Xavier escreveu, nem com o que Allan Kardec escreveu. Algumas coisas, talvez, que Allan Kardec escreveu sobre o magnetismo, né? Sobre o perispírito, sobre algumas coisas ali até dá para aproveitar, mas só que está tão misturado com coisas, valores distorcidos. E algumas coisas que Chico Xavier falou são interessantes, mas estão misturadas com fantasias, que para mim são pura cultura inútil, né? E uma outra coisa que me incomoda muito é essa fixação na ideia de reencarnação, de karma e reencarnação. Engraçado que eu sou budista, né? E o budismo, ele ensina o karma e a reencarnação, mas a ideia de karma e reencarnação no budismo é completamente diferente do espiritismo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, um vídeo de quase 1 hora, que eu explico isso durante 50 minutos. Foi talvez uma das minhas obras-primas nesse canal, né? Um livro onde eu elucido isso de forma bastante clara, né? Pro budismo, reencarnação é samsara, é ilusão, é renascimento descontrolado, né? Você tem que fugir da reencarnação, entendeu? A grande meta do budismo é sair da reencarnação, porque reencarnação, deixa eu ver se está saindo o áudio bem, tá saindo. Você tem que, para os budistas, né, você tem que sair do samsara, você tem que se libertar da ilusão, porque o samsara, que é fruto da ignorância, é fonte de sofrimento, né? O que é o samsara? É basicamente renascimentos descontrolados, né? Reencarnações descontroladas. Você reencarna, se faz uma coisa boa, pode ter uma reencarnação melhor, faz uma coisa ruim, pode ter uma reencarnação pior, mas tudo você está reencarnando nesse vale de lágrimas, nesse mundo, né, de sofrimento, de expiação que nós estamos vivendo aqui, entendeu? Então isso aqui é um planeta de prova, isso aqui é um planeta de preparação, entendeu? E não é para ficar só falando de reencarnação. Então o budismo, ele tem sabedoria. Você encontra verdadeiramente néctar, conhecimento espiritual, conhecimento acerca da sua mente, conhecimento acerca de como se livrar do sofrimento, da natureza do sofrimento, das causas do sofrimento, da natureza da nossa mente, por que a nossa mente se ilude, como é que nós podemos nos libertar da ilusão, né? Que tipo de redenção ou de moksha, liberação, né, que nós podemos alcançar através da iluminação. Tudo isso são o quê? São sabedoria. Agora, o espiritismo não, fica querendo saber o que a Cássia Eller está falando lá, entendeu? No outro mundo. Eu não estou interessado nisso. Isso não é sabedoria. Isso é cultura inútil. É igual aquela coisa assim, né? O canário belga não é da Bélgica, viu? É das Ilhas Canárias. Cultura inútil, pom, pom, pom. Tipo uma vinheta assim, sabe? Imagina um programa humorístico, é assim, mais ou menos isso. Entendeu? Para mim, isso é cultura inútil. Eu não quero saber disso. Entendeu? E ficar tematizando a reencarnação. Não é para você ficar tematizando a reencarnação. Você sabe que reencarna e pronto, final. Então, agora busca se libertar disso. Que reencarnação, se a gente está reencarnando aqui, é porque a gente não é flor que se cheire. Entendeu? Se a gente está reencarnando aqui, a gente não é flor. Ainda tem que tomar muito cuidado. Tem que dar graças a Deus porque a gente reencarnou um ser humano, que pode ter um renascimento inferior, como um animal, como um fantasma faminto, né? É muito perigoso reencarnar atualmente. Isso meu guru, meu mestre fala isso. Ele realmente é um mestre. E é isso que eu queria entrar. Essas palavras são palavras de pórtico,
né? Eu não me identifico com o evolucionismo, com essa abordagem iluminista, com essa abordagem racista, com essa abordagem, né, que me lembra muito o conhecimento mundano secular, entendeu? Eu não gosto disso. Não é sabedoria, não está inscrita na sabedoria perene da humanidade. Se eu tivesse que fazer uma comparação, Buda é um filósofo, Jesus é filósofo, Chico Xavier é poeta. Qual é a diferença entre o filósofo e o poeta? O filósofo busca a sabedoria, o poeta fica inventando romances da sua própria imaginação. Entendeu? Eu não quero saber de poesia, eu quero saber de sabedoria. Por isso que eu não gosto dessa gente. Porque essa gente mistura muita fantasia. E é fantasia que reduplica preconceitos, né, de uma religião distorcida. Eu estou falando do catolicismo. Essa ideia de que o suicida vai ficar penando lá no umbral, tadinho, né? Vai ficar... Fumou um cigarro, pronto, vai ficar na lama do umbral. Entendeu? Vamos parar com isso, gente. Né? Isso aí são ideias inventadas, né, pela cabeça. Ele é sobretudo, mas tem coisas boas na obra de Chico Xavier. É que eu ia nessa, que é uma questão que tem que entrar, gente. Infelizmente, né, eu sei que muita gente vai ficar contrariada, mas o Chico Xavier é um plagiário. Tem coisas boas na obra dele, mas o que é bom na obra dele é copiado. Vou dar um exemplo para vocês, né, porque nesse país as pessoas não estudam religiões. Até porque na época dele ele surgiu, né? Teve o seu surgimento na década de 30, né? O Chico Xavier surgiu mais ou menos nessa década de 30, 40, enfim, né? Mas ficou famoso lá com aquele Pinga-Fogo, lá com aquele programa, né, que teve nos anos 60 lá. Mas o Chico Xavier, ele tem uma mensagem dele, tem uma história dele que ele alega ter recebido de Emmanuel, né? Que ele fala de um anel mágico, né? Um anel mágico, alguém pediu a não sei quem um anel mágico e essa pessoa concedeu a ele um anel mágico. Estava escrito assim: tudo passa, né? Então, quando você estiver passando pelas coisas muito ruins na sua vida, olha para o anel e está escrito lá: tudo passa. Mas quando você estiver passando pelas coisas muito boas, pelas situações felizes, olha também para o anel, que você vai ler lá e tudo passa. Acontece que essa história está no Talmud judaico. Está no Talmud. Talmud ou Talmud, não sei. Eu chamo Talmud. No Talmud tem uma seção chamada Agadá, que são as histórias, as histórias mitológicas, né? Tem lá o rei Salomão, né? Salomão, que era um rei, foi um rei dos hebreus, de grande sabedoria. Ele foi procurado por, não sei se foi a rainha de Sabá, não sei quem aí, entendeu? Não lembro mais, porque eu já li isso há muitos anos atrás e eu não tenho mais esse texto comigo. Mas alguém procurou Salomão, dizendo: grande rei e sábio, grande e sábio rei, eu preciso muito do vosso auspício, porque eu preciso de um anel mágico. Eu sei que, né, Vossa Majestade tem grande sabedoria, grande conexão com a luz superior. Eu sei que tu podes, que vós podeis fazer para mim um anel mágico. Aí Salomão falou: ok, volta daqui a algum tempo que eu vou te dar alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente a história. Aí ele chegou com esse anel mágico e estava escrito: tudo passa, né? Então aí o resto da história é igualzinho. Quer dizer, o Chico Xavier só modificou algumas partes, né? E eu vi outras coisas ali na obra de Chico Xavier que eu sei que é plagiado de Paulo de Tarso. Ele plagia as cartas do apóstolo Paulo, viu? É coisa que você vê, quem tem, porque o que acontece? As pessoas que leem espiritismo, que estudam o espiritismo, que se envolvem com o espiritismo, a maioria delas era oriunda do mundo católico romano. E o católico não lê a Bíblia, né? Não lê, porque a Bíblia na Igreja Católica até um tempo atrás estava só em latim. Tinha tradução para o português, mas eu acho que não sei como é que ninguém lia, porque o padre falava: isso é mistério, não pode ler, né? Porque o Vaticano, a Igreja Católica, ela quer obediência cega, então ela não gosta que as pessoas leiam. Só agora, de uns anos, umas décadas para cá,
acho que de uns 25 anos para cá, é que realmente o católico está lendo a Bíblia, por influência dos evangélicos. Porque até então o católico não lia a Bíblia e ficava só com o que é ministrado na missa, né? Então, alguém poderia chegar na Epístola aos Romanos de Paulo e fazer plagiar o que está ali e falar. E o mundo católico que não lê a Bíblia acaba que não percebe que aquilo é um plágio, né? Porque Chico Xavier escreveu muitos desses livros nos anos 30, anos 40, numa época que ninguém lia a Bíblia. Ele lia de tudo, é um cara que sempre gostou de ler. Você pode ver que ele tem talento literário, ele é poeta, né? Ele pode ter mediunidade? Pode, mas é aquela mediunidade de poeta, entendeu? Aquilo que os gregos chamam de entusiasmos. Entusiasmos é porque os gregos dizem o seguinte: toda vez que algum poeta começava a escrever um belo poema, uma bela ode, ou então um grande orador começava a discursar, a discorrer de uma forma com bastante, como é que se diz, com uma oratória bela, assim, com uma retórica cheia de flores, né? Tem eloquência, né? Começava a discorrer com muita eloquência, era essa palavra que eu estava querendo encontrar. Então se dizia, ele está sendo tomado por algum deus. Por quê? Porque os gregos acreditavam que a inspiração poética e pela poesia entenda a tragédia, entenda a própria lira, a poesia, os sonetos, a epopeia, né? Enfim, né? Todas aquelas as odes, todas essas formas de poemas, né? E isso inclui também, porque por exemplo, as musas, tinha a musa lá que uma era referente à retórica, outra cuidava lá da música, outra cuidava da tragédia, a outra se encarregava lá da comédia, enfim, da produção literária. Os gregos acreditavam que a habilidade nesse sentido era em grande parte inspirada pelos deuses, né? Por isso que é daí o entusiasmo. Nesse sentido, pode ser que o Chico Xavier tivesse algum nível de mediunidade, ou seja, mas isso todo mundo tem em graus diferentes ou com insensibilidade, porque às vezes você tem e não percebe, né? Também tem isso. Mas de modo geral, né, ele plagiou muita coisa, roubou muitas ideias dos outros. E Valdo Vieira foi um parceiro dele, o cara que trabalhou com ele, né? Ele, segundo Valdo Vieira, né, ele abria a correspondência dos outros, tinha informantes para falar coisas, né? Então, eu não sei, né? Tem coisas. Agora, o que eu gosto, o que eu acho mais importante nisso tudo, né? Porque qualquer um pode dizer que é médium. O mais importante não é a gente ter médiums por aí. O mais importante é a gente ter verdadeiros mestres, né? Que isso é disso que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de médiums que falam coisas bonitas, né? Coisas que agradam os outros. Já reparou como é que o Chico Xavier é amado? Já reparou como é que ele é um consenso? Né? Todo mundo gosta dele. Por quê? Né? Não foi assim com Jesus. Jesus foi perseguido, ele foi crucificado, foi cravado numa cruz. Porque Jesus, o verdadeiro mestre, ele fala aquilo que tem que ser dito e não aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Entendendo mais, o Chico Xavier é um cara que falava aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Né? Por isso que ele é tão amado, por isso que desconfie de qualquer suposto mestre, né, que é amado pelo gado, pelas massas e pela mídia, pelos veículos de comunicação, pelos mass media, né, os veículos de comunicação. Desconfie desse cara. Ele não está confrontando os caprichos humanos. Ele não está confrontando o ego humano. Jesus chegou para os vendilhões do templo com um chicote na mão e dizer: minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de malfeitores,
né? Um covil de malfeitores. Então Jesus falava coisa, ele era incisivo. Ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, ele falava aquilo que tinha que ser dito. Por isso que ele foi pregado numa cruz. Ele não foi amado, ele foi perseguido, foi odiado.